Então, muito bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui comigo hoje neste primeiro webinar desta segunda série. Portanto, digo segunda série porque nós se vocês se recordam, há 2 anos fizemos também uma iniciativa semelhante, portanto, fazer regularmente webinars de comunicação dos nossos produtos, quer do ponto de vista técnico, quer também do ponto de vista da apresentação, digamos, mais genérica do que é que eles podem realmente fazer. Hoje será o primeiro, portanto, desta nova série, digamos assim, e o tema que eu irei abordar será o tema do SolidWorks Simulation Professional. Okay? Vamos falar um bocadinho sobre o Simulation Professional. Deixem-me só também mostrar-vos que o nosso plano para esta nova série de webinars já está delineado, digamos, para o ano inteiro, mas nós já partilhamos convosco apenas, portanto, os webinars que temos agendados para até ao fim do primeiro trimestre, portanto, até ao fim de março, e gostava que vocês também confirmassem, portanto, à medida que vão recebendo as nossas comunicações, se os temas realmente vos interessam, e em caso afirmativo, obviamente, que também se inscrevam e assistam, portanto, a estas apresentações que nós iremos fazer de forma regular. Portanto, o primeiro será sobre simulação, o segundo será sobre maquinação, com o CamWorks 2014. No dia 13 eu vou voltar a falar sobre um webinar, portanto, sobre portais interessantes, portanto, do ponto de vista da SolidWorks, o nosso portal de cliente, o portal de cliente da Schedule, da SolidWorks, o portal mysolidworks.com, o portal de cliente, etc. E também, portanto, no dia 27 iremos falar sobre Flow, portanto, em princípio aqui com o meu colega Duarte Vasconcelos, que irá falar sobre, digamos, a ferramenta de simulação Flow Simulation. Portanto, isto só para vocês terem aqui um pequeno plano de qual é a nossa ideia daqui para a frente. Gostaria também de, digamos, iniciar então aqui a nossa apresentação com algumas considerações que eu penso que são genéricas, mas que não vale, digamos que vale a pena relembrar, que têm a ver com o facto de nós tentarmos definir um bocadinho o que é então a simulação de projeto e para que é que ela serve. Okay? Obviamente, quando estamos a falar de ferramentas de simulação de projetos, estamos a falar de ferramentas de CAI, portanto, de análise. São ferramentas que nós devemos, muitas vezes o processo tradicional, portanto, fazia com que houvesse uma modelação, uma definição geométrica muito rigorosa e depois só no fim, portanto, esse material era passado a alguém, portanto, normalmente fora da empresa, ou uma pessoa, digamos, com um perfil, digamos, muito ligado às engenharias, ou digamos, um especialista de elementos finitos, que pudesse depois dar esse feedback e verificar se aquilo estaria ou não estaria, digamos, de acordo com os requisitos de projeto. Portanto, digamos que este tipo de ferramentas, as ferramentas de nova geração, são vocacionadas para que este tipo de respostas e de apoio que é possibilitado pelas ferramentas de análise possa ser feito logo nas fases iniciais de projeto. Portanto, e isto quer dizer que quando é pelas fases iniciais do projeto, quer dizer que é essencialmente também por todos aqueles que têm, digamos, uma intervenção direta no desenho do produto e não por alguns analistas especializados que só fazem, portanto, esse tipo de trabalho. Portanto, é uma ferramenta fácil de usar, que permite logo desde o princípio, digamos, testar, analisar e procurar a melhor solução de projeto para os nossos requisitos. Portanto, palavra-chave aqui, é um processo que nós fazemos durante o ciclo de desenvolvimento do produto, portanto, em particular logo nas fases iniciais. Porquê nas fases iniciais? Porque nas fases iniciais, portanto, esta fase penso que resume bem o que é a simulação de projeto, é questionar cedo e frequentemente se realmente temos a nossa melhor opção de projeto, a nossa melhor alternativa de projeto. Dizia eu, questionar cedo porquê? Porque, obviamente, quando estamos a falar de projeto, quanto mais cedo nós fizermos as alterações que realmente precisamos, portanto, na fase de conceito, muito mais baratas, portanto, elas serão. Portanto, reparem que ao princípio não existem, digamos, não existe produção, não existem encomendas, não existe procurement. Portanto, tudo o que fizermos, portanto, será, digamos, relativamente barato e fácil, portanto, de alterar. À medida que vamos avançando no ciclo de desenvolvimento de produto, portanto, para o detalhe, para a prototipagem e para as primeiras fases de produção, obviamente que fazer qualquer alteração, qualquer, digamos, alteração forçada, portanto, ao nosso projeto, terá, obviamente, um custo muito maior do que se tivesse feito, idealmente, aqui ao princípio. Por isso é que nós devemos fazer a simulação cedo, ao princípio, e tentando dessa forma, portanto, não só garantir que o produto vai, digamos, cumprir os requisitos de projeto, que isso obviamente será sempre o mais importante, mas também este aspecto, eu penso que também não vale a pena, portanto, falámos também sobre ele,
estas ferramentas dão-nos também confiança para procurar novas soluções, novas geometrias, novos materiais e permitem-nos também inovar, portanto, de um ponto de vista muito concreto. Obviamente que outra, digamos, razão de fundo será sempre a tentativa de diminuir, portanto, quanto mais testarmos, quanto mais analisarmos ao princípio, portanto, e estivermos no caminho de um modelo otimizado, menos protótipos teremos que fazer, menos custos teremos com essa criação de protótipo físico, com testes, com garantias, com materiais. Quando falamos aqui em garantias ou manutenção, estamos obviamente a prever ou a desenhar o nosso projeto por forma a que, digamos, ele seja validado do ponto de vista, portanto, de não provocar falhas em serviço. Portanto, se tivermos uma falha em serviço ainda durante o período de garantia, obviamente que a despesa será do nosso lado e, obviamente, nos interessa também eliminar ao mais possível, portanto, esse tipo de despesas, portanto, imputáveis à nossa empresa. Okay? Pegando aqui, então, digamos, ou passando do tema genérico da simulação de projeto para, digamos, o habitat, para o ecossistema SolidWorks, hoje em dia, portanto, o nosso portfólio de produtos, portanto, como vocês veem aqui, portanto, engloba uma série de áreas, digamos assim. Estamos a falar, obviamente, do core, portanto, o princípio de tudo, o SolidWorks, a nossa ferramenta de desenho 3D. Estamos a falar também do nosso PDM, estamos a falar também da parte do projeto elétrico, estamos a falar da documentação técnica com o Composer, mas, obviamente, portanto, que a simulação desempenha aqui um papel também essencial. Eu diria que talvez neste momento seja, digamos, a área destas 5 que aqui estou a falar, que tem o maior número de produtos. Portanto, hoje vamos falar essencialmente de simulação, portanto, é aqui que vamos concentrar a nossa atenção. E quando falamos de simulação dentro do ecossistema SolidWorks, essencialmente de que produtos é que nós estamos a falar? Ora bem, quando falamos de simulação dentro do SolidWorks, estamos a falar, quando dizemos só simulação, estamos a falar essencialmente dos produtos de elementos finitos, portanto, o SolidWorks Simulation. E o SolidWorks Simulation vem em 3 pacotes, digamos assim. SolidWorks Simulation, que não é vendido separadamente, digamos assim. O SolidWorks Simulation Professional, nós vamos falar hoje, e também o SolidWorks Simulation Premium. Okay? Quando adicionamos aqui a componente de mecanismos com o SolidWorks Motion, digamos que esta componente do SolidWorks Simulation, juntamente com o SolidWorks Motion, é vendida do ponto de vista do portfólio SolidWorks como parte integrante do SolidWorks Premium, portanto, da versão mais completa do SolidWorks Premium. Okay? Quando entramos aqui na componente de fluidos, temos então o nosso produto, o Flow Simulation, portanto, um produto que é sempre, digamos, standalone, no sentido que pode ser integrado quer com uma ferramenta de SolidWorks Standard, quer com o SolidWorks Pro, quer com o SolidWorks Premium. Este Flow Simulation depois também pode ser estendido com o nosso módulo de HVAC e também com o nosso módulo de eletrónica, portanto, depois também disponibiliza uma série de bases de dados e funções adicionais, portanto, para cada uma destas áreas. Do ponto de vista dos plásticos, temos também a oferta de 2 produtos, o Plastics Professional e o Plastics Premium, portanto, sendo que o Plastics Professional está mais virado para o designer da peça, digamos assim, e o Plastics Premium para o moldista, portanto, já com outro tipo digamos, de opções de controle do molde, portanto, de multicavidades com assistência de gasosa, portanto, uma série de outras ferramentas que depois podem ser também adicionadas, portanto, em cima do Plastics Professional. Como o Flow são produtos que também podem ser adquiridos standalone em cima de qualquer versão de SolidWorks. Por último, temos também o SolidWorks Sustainability, portanto, como já falámos também por diversas vezes, a nossa ferramenta completa de análise de impacto ambiental. Portanto, em termos de oferta de produtos de simulation, este é o nosso panorama atual. Nós hoje, como vos disse, vamos estar concentrados aqui na área do SolidWorks Simulation Professional. Ora bem, quando falamos do Simulation Professional, este gráfico eu tirei-o do site atual da SolidWorks. O nosso site também tem uma versão deste mesmo gráfico. Portanto, estamos a falar do Simulation Premium, portanto, o produto completo a nível de simulação, de elementos finitos. Estamos a falar do Simulation Professional e estamos a falar do SolidWorks Premium, portanto, o tal que inclui a versão base do SolidWorks Simulation mais o SolidWorks Motion. Portanto, hoje aquilo que eu vos iria, digamos, falar seria sobre estes módulos adicionais, portanto, não vou falar sobre o SolidWorks Simulation nem sobre o Motion, portanto, não vamos
hoje falar sobre isso, vamos falar daquilo que é adicionado, do que nós ganhamos a mais com o SolidWorks Simulation Professional, mas também sem entrar ainda dentro do Premium, portanto, depois para isso faremos um webinar lá mais para a frente. Quando falamos do Premium, estamos a falar essencialmente de materiais compósitos e também de estudos não lineares e de dinâmica, portanto, com vários tipos de resposta dinâmica. Portanto, digamos, a nossa ferramenta de simulação mais avançada. Um outro tipo de maneira de caracterizar o Simulation Professional é um pouco este gráfico que também já temos visto em diversas, digamos, fontes ligadas a SolidWorks, onde essencialmente vemos os tipos de estudos principais que temos disponíveis dentro do Simulation Professional. Portanto, as frequências, a curvatura, a térmica, portanto, por aí fora a fadiga, portanto, são os estudos que digamos, que temos efetivamente a mais. No entanto, eu quando comecei a analisar efetivamente este assunto em bastante pormenor e procurar exatamente quais eram todas as diferenças que existiam com o Simulation Professional, cheguei à conclusão de que existiam bastante mais, digamos, características, ferramentas que nós podíamos utilizar que vão para além, portanto, apenas desta diferença de existirem mais alguns tipos de estudo. Reparem, vejam aqui o que eu encontrei. Portanto, temos também, ou seja, para além dos tipos de estudo que conseguimos fazer a mais em cima do Standard, Simulation Standard, temos frequências em curvadura, análise térmica, RSPs, portanto, fadiga, teste de queda, otimização e submodeling. Portanto, isto são coisas que normalmente não são referidas. Temos também, por exemplo, a simplificação 2D, muito importante. Temos a nova base de dados, SolidWorks 2014, a Materiality, portanto, com uma série de novos materiais que podemos usar nas nossas análises. E depois temos um conjunto de funções, também elas muito importantes, conversão automática dos parafusos toolbox, o plot de visualização de contactos, as ligações de edge weld e por aí fora. Portanto, e sem esquecer, obviamente, aqui o Event Based Motion, portanto, que é uma ferramenta também importantíssima dentro do Simulation Professional. Portanto, como veem vocês, encontramos aqui cerca de 19, 20 tópicos diferentes, que são todos eles, digamos, ferramentas, capacidades adicionais, portanto, possibilitadas pelo Simulation Professional. Portanto, digamos que o meu dia de hoje vai ser um bocadinho a exploração de cada uma destes temas. Não vamos ver todos, que se calhar não temos tempo para isso. E atenção que dentro de cada um deles, ou seja, cada um deles, se calhar dava aso, nós fazemos um webinar específico só para cada um destes temas. Porque são temas vastos, que têm uma componente também, obviamente, teórica. Portanto, nós hoje não vamos falar em detalhe sobre cada um destes estudos. Eu vou-vos tentar dar um panorama geral, ou seja, de todas estas coisas, mas de uma forma relativamente leve e abrangente. Okay? Em relação a este aspecto, iremos naturalmente não, mas pronto, escolhi assim. Portanto, vamos começar com um tipo de estudo, digamos, se calhar o mais vulgar logo a seguir, portanto, ao estudo de estática convencional, que é o estudo de frequências próprias. Okay? Frequências próprias, quando falamos de frequências próprias, falamos das frequências e dos respectivos modos de vibração. Entretanto, aquele helicóptero aqui do nosso lado direito já se espatifou todo, precisamente porque isto é um ensaio precisamente para testar este efeito de frequência, da frequência que as pás estavam a girar, coincidia, portanto, com uma frequência própria da estrutura do helicóptero, por isso houve, digamos aqui, a amplificação exagerada, portanto, das amplitudes, o que faz com que, digamos, depois, como vocês viram, aqui de uma forma muito clara, portanto, o helicóptero pura e simplesmente partiu. Outros tipos de exemplos de fenómenos de frequências próprias, por exemplo, ligados à construção de pontes, se bem que neste caso esta é a famosa ponte da Tacoma Narrows, não é exatamente um problema de frequências próprias, mas algo também, digamos, direcionado com uma componente aerodinâmica, portanto chama-se Aeroelastic Flutter, que provocou aquele, mas tem a ver também digamos, com um problema de amplificação de amplitudes provocada por uma determinada frequência que é própria do sistema. Exemplos também clássicos, os exemplos de partir um copo de vidro com uma determinada frequência sonora, ou então os exemplos ligados também à indústria musical, aos instrumentos musicais, portanto, que digamos que são feitos vibrar, portanto, numa determinada, digamos, frequência para que o seu digamos, som seja de facto o mais forte e o mais forte possível. Pronto. Ou seja, o que é que nós queremos normalmente fazer num estudo de frequências próprias? O que queremos fazer é que, primeiro que tudo, perceber que frequências é que existem no nosso modelo, digamos, no nosso equipamento.
frequências próprias, normalmente. Perceber também que outros requisitos é que esse modelo terá. Portanto, normalmente será, por exemplo, como vamos ver no exemplo seguinte, portanto, digamos, uma estrutura que suportará um motor ou um torno, portanto, que roda a uma determinada velocidade. Interessa-nos saber, portanto, que a frequência, portanto, natural da estrutura, portanto, não coincidirá, portanto, com essas ferramentas, portanto, de serviço desses equipamentos. Portanto, normalmente o estudo de frequência está associado a este tipo de raciocínio, digamos assim, ou seja, primeiro de tudo compreender as frequências e depois perceber quais são as frequências de serviço e evitar que elas se cruzem ou reforçando ou amortecendo os nossos sistemas por forma, portanto, a que não tenham, em condições normais de serviço, exibir modos de frequência natural e as consequências catastróficas que normalmente podem vir daí. Okay? Portanto, é um bocadinho esta a ideia esta sincronização das frequências naturais com as frequências de serviço, portanto, é aquilo que nós equivalente, ou normalmente chamamos de fenómeno de ressonância, e que tem efetivamente este nome. Portanto, para começarmos aqui a analisar digamos, um caso prático, reparem, por exemplo, esta estrutura metálica que aqui temos no meu lado direito, servirá para precisamente suportar um equipamento, um torno ou um motor, que irá rodar aqui em cima, portanto, de 200 a 2400 RPM. Okay? Portanto, a pergunta aqui óbvia é como é que nós podemos garantir que não existirá, portanto, ressonância neste caso concreto. Ora bem, primeira análise, se nós falamos aqui de 600 a 2400, portanto, rotações por minuto, se dividirmos os minutos por segundos, portanto, chegaremos aqui à conclusão, portanto, o Hertz será o ciclo por segundo, estaremos a falar essencialmente de frequências entre os 10 e os 40, portanto, Hertz. Okay? Se eu quero garantir que, de facto, esta estrutura não exibirá, digamos, fenómenos de ressonância, eu tenho aqui, então, dois caminhos. Ou tento fazer com que as frequências, ou que as primeiras frequências naturais sejam superiores a 40 Hz, ou então que sejam mesmo inferiores aos 10 Hz. Okay? Portanto, nós aqui neste caminho, ou seja, portanto, neste exercício fizemos uma primeira análise. Esta primeira análise, eu vou-vos aqui mostrar já no SolidWorks, passar aqui para o SolidWorks. Reparem, tenho aqui a minha estrutura. Um estudo de frequências próprias monta-se praticamente da mesma maneira que um estudo de estática, portanto, os elementos obviamente serão os mesmos, as condições de fronteira também normalmente serão as mesmas. Digamos que aqui é mais importante, por exemplo, a questão da gravítica e também a questão das distribuições das massas, porque normalmente para um problema de frequências próprias não é importante tanto o detalhe geométrico, mas sim, digamos, a distribuição espacial das densidades e das massas, portanto, que têm impacto bastante forte, portanto, no problema digamos, de cálculo de modos de vibração e das respectivas frequências. Portanto, quando nós fazemos este cálculo, ou seja, fixando as 4 patas, portanto, da estrutura ao chão e aplicando simplesmente aqui a gravidade, reparem que os modos que vamos obter são modos de vibração. O primeiro será o da mais baixa frequência, portanto, neste caso dos 22.89 Hz, portanto, e terá este mode shape que nós aqui estamos a ver. Eu vou só animá-lo para vocês verem exatamente, digamos, o aspecto que ele tem aqui em termos de animação. Atenção que estas deformações não são deformações reais, são apenas indicações de como, mas não quanto é que ele iria deformar. E pronto, e se formos por aí fora, portanto, verificamos então que a mais baixa é 22, depois passaremos aqui para uma segunda que já estará nos 28, portanto, e já terá também um outro modo de vibração natural, portanto, aqui identificado, ou seja, neste caso uma oscilação para trás e para a frente, como aqui vemos, e por aí fora, portanto, eu aqui no meu PowerPoint, digamos, coloquei-as todas, só para vocês terem uma indicação da diversidade de modos de vibração, que podem naturalmente ocorrer. Eu aqui pus só os 10 primeiros, portanto, isto poderemos continuar a partir daqui, fazer 15 ou 20 modos de vibração diferentes. Ora bem, qual é a questão então aqui que nos aparece? Reparem, como tínhamos dito, portanto, no slide anterior, que precisávamos que a primeira frequência própria fosse acima dos 40 Hz para fugir da velocidade de rotação máxima do equipamento. Okay? A primeira frequência acima dos 40 Hz já só aparece no quarto modo de vibração. Portanto, nós aqui temos um problema, ou seja, dentro
range aqui de frequências, portanto, nós temos a possibilidade muito real de provocar, portanto, aqui fenómenos de ressonância a qualquer uma, portanto, destas 3 frequências, portanto, antes dos 40. Portanto, qual é que é a nossa ideia, digamos, no seguimento disto? Obviamente que isto passa um bocadinho por, ou seja, como é que nós podemos, digamos aqui, controlar as nossas frequências? Jogando com massas, jogando com rigidez e jogando com a maneira como a peça está constrangida, como está presa, digamos assim, ao seu ambiente. Parem, aquilo que eu fiz foi, neste primeiro caso, foi essencialmente reforçar a peça, portanto, aumentando a sua rigidez. Atenção que aumentar a rigidez, pôr mais elementos simétricos, como eu fiz aqui neste caso, tem um efeito, por um lado, positivo de subir a frequência porque me aumenta a rigidez, mas tem um efeito também simultaneamente negativo porque me aumenta a massa. Portanto, se eu aumento a massa, também estou a contribuir para baixar, digamos, as frequências. Portanto, eu aqui estou a dar uma no cravo e outra na ferradura, mas essencialmente aquilo que, uma maneira interessante de pensar nas frequências é a seguinte. Portanto, se eu vejo que o primeiro modo de frequência, portanto, tem esta distribuição, portanto, com ele, digamos, a torcer desta forma, aquilo que me interessa fazer é reforçar precisamente a estrutura de maneira, portanto, a que não seja tão fácil ele fazer esse mesmo deslocamento correspondente à primeira frequência. Portanto, e vocês aqui vão ver facilmente, reparem que eu fiz estas alterações recorrendo aqui dentro do SolidWorks a uma, digamos, utilizando aqui as ferramentas de configurações, que são também muito práticas do ponto de vista, portanto, digamos, do cálculo com elementos finitos. Portanto, e reparem aqui nesta nova geometria, portanto, já reforçada com mais barras horizontais e também verticais, portanto, nós vamos ter aqui já uma resposta bastante diferente em termos de frequências próprias, ou seja, aqui neste caso, a nossa primeira frequência já irá subir para os 31. Portanto, quer dizer que estamos a caminhar, no fundo, no sentido certo. Okay? Pronto, reparem que, de facto, 31, sim, é melhor, mas ainda não é o ideal. Okay? O ideal para nós era que fosse sempre acima dos 40. Reparem que, onde é que ela tem, aqui nesta primeira frequência, onde é que ela tem maiores deformações? Precisamente aqui nesta zona vermelha, portanto, aqui a meio da zona superior da nossa estrutura. Portanto, aquilo que eu fiz numa segunda alternativa de projeto para tentar estabilizar ainda mais, digamos aqui, a nossa estrutura, foi fazer o seguinte. Então, vamos fazer assim, vamos colocar aqui na parte de trás vamos imaginar que existe aqui uma parede, aqui não tenho a certeza disso, mas vamos supor que podemos encostar este equipamento à parede, então vamos colocar aqui mais esta pequena estrutura e a parafusar também através desta chapinha, digamos, que temos aqui no fim, a parafusar este equipamento à parede. Okay? Ao fazer isto, reparem que as frequências também vão, de forma, digamos, significativa, alterar, ou seja, aqui mantivemos praticamente a mesma rigidez e a mesma massa do equipamento, mas por via da colocação da nova condição de fronteira, portanto, já conseguimos entrar aqui dentro do regime de 42 Hz, ou seja, já acima daquilo que seria a nossa vibração de serviço, portanto, para o nosso equipamento. Okay? Muito bem. Portanto, resolvemos então a nossa questão, evitamos o fenómeno da ressonância, portanto, e garantimos que com este novo modelo, com estas novas fixações, portanto, poderíamos, obviamente, explorar muitos outros modelos, mas esta é interessante e, neste caso, resolveria, portanto, aqui o nosso problema. Okay? Muito bem, eu vou ter que andar rápido, porque esta foi apenas a minha primeira demonstração, eu tenho aqui muitas que vos quero ainda mostrar. Um outro aspecto importante, a questão da durabilidade da vida. Portanto, muitas vezes fazemos os nossos estudos de estática a pensar na resistência, digamos, estrutural, na resistência à carga, mas assumimos a aplicação da carga como se fosse, digamos, uma carga estática e aplicada apenas uma vez. Portanto, a grande maioria dos equipamentos não suporta apenas a carga uma vez. Portanto, está, digamos, permanentemente a sofrer ciclos de carga e é precisamente a esse tipo de solicitação repetitiva, portanto, com muitos ciclos, que nós podemos aplicar um estudo que nós chamamos aqui dentro do SolidWorks e também na bibliografia, portanto, de um estudo de farinha. Okay? Estamos a levar em conta, digamos, a perda de qualidade do material ao longo do seu ciclo de vida, ao longo da aplicação de ciclos, portanto, através de uma curva de material que chamamos a curva SN, e estamos essencialmente a assumir que existem, como realmente existem, portanto, a aplicação de vários milhares ou milhões de ciclos de carga. Okay? Um caso concreto, vamos analisar, por exemplo, esta pedaleira, portanto, de uma bicicleta,
Reparem, temos 3 modelos diferentes, portanto, todos eles praticamente com, ou seja, as dimensões críticas, as restrições são as mesmas, portanto, 5 fixações do lado esquerdo, mais uma no cubo, a aplicação de uma carga, portanto, correspondente ao pedal, digamos, ao peso do ciclista, portanto, como se ele estivesse completamente de pé em cima de um pedal só, portanto, estamos a considerar aqui 130 kg aplicados ali, e estamos a considerar para efeito de estudo de vida, digamos assim, portanto, se nós quisermos garantir que um equipamento deste tipo tem que funcionar pelo menos, imaginem, 40 mil km, parece-me bastante, mas pronto, poderá haver essa necessidade, digamos assim. Isso corresponderia, portanto, em termos de digamos, pedaladas, portanto, aqui neste equipamento, um valor à volta de 7 milhões de ciclos. Okay? Portanto, vamos aplicar 7 milhões de ciclos, o peso da pessoa toda aqui na pedaleira. Aqui estamos já a ver, portanto, um exemplo de uma curva SN. E agora, quando passamos para o SolidWorks, como é que se define então um estudo do tipo de fadiga? Muito bem. Um estudo do tipo de fadiga em si, portanto, nós não temos que definir condições de fronteira, nem materiais, nem nenhuma dessas. Portanto, o material temos, mas essa é uma das poucas coisas que temos de definir. Não temos a definir condições de fronteira, nem cargas. Porquê? Porque aquilo que um estudo de fadiga faz, essencialmente, é repetir um estudo de estática, muitas vezes. De estática ou também térmico. Podemos aplicar fadiga de ciclos térmicos. Okay? Reparem que o estudo de estática está aqui definido, portanto, temos as fixações aqui do meu lado esquerdo, temos o peso do ciclista, portanto, os 130 kg ali do meu lado direito, temos um conjunto de resultados normais para um estudo de estática, portanto, tensões máximas, deslocamentos, fatores de segurança, etc. Portanto, do ponto de vista de um estudo de estática convencional, reparem que à partida nem sequer teríamos grandes problemas, porque estamos aqui a ver um fator de segurança mínimo de 1.21, ou seja, portanto, estaríamos a partir do lado da segurança, mas estaríamos do lado da segurança se aplicássemos a carga apenas uma vez, ou então apenas de uma forma constante. Não é esse o caso. Portanto, existe aqui a aplicação de uma série de ciclos, como já vimos, queremos prever isto para 7 milhões, portanto, o que fazemos é então criar um estudo de fadiga muito, muito simples, onde aquilo que vamos efetivamente fazer, portanto, é a definição daquilo que é o nosso fenómeno de carregamento. Reparem que cá está os 7 milhões de ciclos que nós queremos que ele aplique. O zero-based quer dizer que, digamos, os 130 kg que são aplicados aqui são, digamos, aplicados primeiro na sua totalidade para baixo, depois na sua totalidade para cima, depois na sua totalidade para baixo. Ou seja, existe aqui um ciclo para cima e para baixo, digamos que é repetido estes 7 milhões de vezes. Isto é importante porque as curvas SN depois são definidas também tendo em conta o tipo de fenómeno de carga que nós aqui estamos a imputar. Existem outras opções que também podemos aqui referir. E depois o que é feito é aplicar então o estudo de estática com um determinado fator de escala que podemos também aqui manipular, da mesma maneira que podemos também adicionar vários estudos, se quiséssemos aplicar uma fadiga, digamos, provocada concorrentemente por vários estudos de estática ou por vários estudos de estática em conjunto com estudos também térmicos. Okay? Este tipo de estudo, digamos, é um estudo que corre muito rápido e aquilo que nos vai dizer é o seguinte. Reparem que este é o gráfico de dano ou de damage. Okay? O que é que ele me está aqui a dizer? Reparem, isto é uma percentagem. Uma percentagem, portanto, que o que me diz é que se estamos a falar de 366 de percentagem, quer dizer que há aqui zonas na minha peça que, digamos, ou seja, a partir dos 100% de damage, digamos, foram consumidas, provocaram a falência do material. Ou visto isto de uma outra forma, portanto, se calhar este gráfico é um bocadinho mais ilustrativo, nós queremos que ele dure 7 milhões de ciclos. Okay? Ou seja, esta zona azul que aqui vemos, portanto, representa a vida infinita, ou seja, não tem problemas do ponto de vista da fadiga. Mas reparem que existem aqui na minha peça várias zonas que não cumprem esses 7 milhões de ciclos. Começando aqui por esta zona aqui com as tensões mais elevadas, portanto, que cumpre apenas 1.900.000 ciclos de carga. Portanto, o que é que isto me diz, dito de uma outra forma, que com a peça, portanto, com estas características, não cumpriríamos os 7 milhões de ciclos, cumpriríamos apenas 1.900.000, portanto, digamos que 20 e tal por cento, 30% daquele valor, ou seja, em vez dos 40 mil quilómetros, esta peça poderia durar provavelmente, digamos, 20 ou 30% desse valor. Okay? Portanto, temos esse aviso importante, ou seja, o damage
é superior a 100, quer dizer que não vai cumprir a totalidade da vida que nós exigimos para ter este equipamento, portanto temos esta informação. Mas o que fazemos é fazer este estudo repetidamente para cada um dos modelos, portanto à partida para o modelo 2 já teremos aqui um segundo conjunto de resultados, portanto, do ponto de vista da fadiga, porque teremos aqui umas tensões que são, digamos, ligeiramente mais baixas, como podemos aqui também comprovar. Portanto, aqui estaremos a falar aqui de patamares na ordem dos 190. Portanto, um fator de segurança aqui na ordem dos 1.4 em vez do 1.2 que tínhamos ainda há bocadinho. E isso depois traduz-se também, com todas as outras variáveis iguais, num gráfico de fadiga que terá esta configuração. Ou seja, reparem que agora já não chegamos aos 100% de fadiga, quer dizer que a vida desta peça é consumida 62% aqui, mas como não chegamos aos 100, portanto a peça não chega a falhar antes dos 7 milhões de ciclos. Ou visto aqui de uma outra maneira, portanto neste caso o número mínimo de ciclos que ele calcula serão 11 milhões, portanto bastante acima daquele valor que falámos de 7, portanto a nossa peça estará neste caso completamente azul. Só uma questão. Aquela tal curva SN, ou seja, portanto, o ingrediente essencial para nós conseguirmos fazer estudo de fadiga é precisamente a tal curva SN que permite, então, digamos, nós contabilizarmos de uma forma rigorosa, portanto, como é que as propriedades do material se irão degradar ao longo do tempo, portanto, ou seja, portanto, como é que o material irá perder características tendo em conta, portanto, a aplicação do número elevado de ciclos de carga. Portanto, são curvas que são obtidas em ensaios experimentais, existem tabuladas também numa série de bibliografia e que são também, portanto, consoante os tipos de materiais, são mais ou menos fáceis ou difíceis de arranjar, portanto, consoante o tipo de material que estamos à procura. Portanto, comparando as três situações, portanto, o modelo 1, 1.9 milhões de ciclos, o modelo 3, 5 milhões, o modelo 2 será o nosso melhor modelo, aqui com 11 milhões de ciclos, cumprindo, reparem, até um ligeiramente mais leve que o modelo 3, e reparem como muitas vezes não é só pôr material, portanto, nós resolvemos os problemas, também, obviamente, alterando geometria, alterando digamos, a disposição geométrica da distribuição de material. Ora bem, outro tipo de problema importante, digamos, a falha à compressão, que muitas vezes ocorre em estruturas beltas, sujeitas precisamente à compressão. Existe um fenómeno chamado encurvadura ou flambagem, que ocorre quando se atinge uma determinada carga crítica, portanto, com uma pequena acumulação de carga. O que acontece é que existe uma instabilização, aqui vemos bem, neste equipamento de laboratório, existe uma instabilização súbita e repentina da estrutura, provocando em casos, digamos, bastante frequentes o falhanço, a cedência do próprio equipamento. Neste caso concreto, vamos analisar aqui esta estrutura que também preparei aqui para o efeito, portanto, uma estrutura relativamente esbelta, com digamos, penso que um metro de lado, onde vamos aplicar 1000 kg, portanto, na parte superior, vamos utilizar aqui, neste caso, elementos de vigas, vamos fixar também em baixo. Ora bem, aquilo que nós queremos que aconteça, primeiro de tudo, é validar não só do ponto de vista da estática, mas queremos validar a estática, ou seja, ter um fator de segurança acima de 1 em relação às tensões aplicadas, mas também validar em relação à encurvadura, porque o que acontece muitas vezes é que a encurvadura, portanto, neste tipo de situações de carga, pode acontecer antes da cedência estática. Okay? Em relação, digamos, a este FCE, o que eu chamei aqui o FCE, portanto, será este fator que na bibliografia, o Buckling Load Factor, ou BLF, ou Lambda, também noutras fontes, é, digamos, um quociente que me diz que a carga, portanto, que me dá aqui digamos, o resultado entre a carga crítica, portanto, a encurvadura, sobre a carga que nós efetivamente aplicamos. Portanto, o que é que isto quer dizer? Se este fator for maior que 1, quer dizer que a carga aplicada, portanto, é inferior à carga crítica da encurvadura, portanto, nós não teremos, digamos, este efeito de encurvadura. Se, entretanto, for menor que 1, isto quer dizer que a carga aplicada é maior que a carga crítica e, portanto, poderá existir este fator, precisamente, poderá existir este problema, portanto, de cedência em relação à encurvadura. Ora bem, se nós analisarmos este cenário inicial, vamos ver facilmente que temos problemas, portanto, quer do ponto de vista da tensão máxima, portanto, a tensão máxima deste material de cedência serão 220, portanto, aqui estamos com 260, quer do ponto de vista, portanto, o fator mínimo de segurança abaixo de 1,
quer também do tal FCE, portanto, que é também abaixo de 1, portanto, e nós aqui precisamos que seja acima de 1. Okay? Portanto, a questão que teremos num caso muito concreto como este é como é que vamos então reforçar a nossa estrutura por forma a conseguirmos com o mínimo peso possível, digamos, passar este fator de segurança para positivo e o FCE também para positivo, ou seja, acima de 1. Portanto, elegemos 6 alternativas. Repare, isto é muito importante porque, digamos, aquilo que vos falava de escolher a melhor alternativa, escolher a melhor ideia de projeto, passa muito por isto. Digamos, temos uma série de alternativas à nossa frente. Muitas vezes vamos com o nosso instinto, com a nossa sensibilidade de tentar perceber exatamente qual é aquela que funcionará melhor neste caso, mas muitas vezes não temos por isso simplesmente informação para isso, ou o problema é realmente demasiado complexo para se conseguir calcular à mão, por fórmulas matemáticas. Portanto, de facto, digamos, este tipo de ferramentas permite-nos de uma forma muito, muito simples, portanto, fazer estes 6 cálculos, ou 10, ou 20, ou 50, de forma muito rápida e chegarmos rapidamente, portanto, àquilo que será, digamos, não uma alternativa razoável de projeto, mas sim a melhor, efetivamente, alternativa de projeto para este caso concreto. Reparem, o problema é exatamente igual para todas, portanto, fixo em baixo, 1000 kg em cima, portanto, com estas 6 alternativas. Reparem que aqui temos gráficos do ponto de vista das tensões e dos deslocamentos, portanto, o estudo de estática normal, com elementos de viga. Aqui teremos, digamos, os modos de instabilização correspondentes à encurvadura, portanto, correndo problema de encurvadura. E vejam que aqui facilmente chegamos à conclusão. Eu vou-vos, entretanto, só abrir aqui o SolidWorks para vos mostrar o modelo. Portanto, esta é a situação inicial, ou seja, portanto, temos aqui a tal instabilização, portanto, com um fator de escala positivo. Eu vou já passar aqui para uma que provavelmente será, digamos, a melhor de todas. Portanto, aqui neste caso concreto, reparem, mais uma vez utilizei aqui a minha ferramenta de configurações, este reforço 1 e 2. E reparem que neste reforço 1 e 2 teremos então o tal BLF, o FCE, na minha linguagem, correspondente a 2.5, ou seja, outra maneira de olharmos para este número é dizer assim, ok, então se eu tenho aqui 1000 kg e tenho um fator de 2.5, então só ocorreria em curvadura neste equipamento se eu, em vez de 1000 kg, aplicasse 2563, portanto, quilos, portanto, ou seja, teria que multiplicar a minha carga por este fator para que ocorresse, digamos, o fenómeno de encurvadura. Okay? O estudo de encurvadura é muito simples também de correr, basta, como um estudo de frequências próprias, basta apenas colocar condições de fronteira e as cargas aplicadas. Okay? Que foi o que eu fiz aqui neste caso concreto. Voltando aqui ao nosso PowerPoint, reparem como, correndo todos os estudos em igualdade de circunstâncias, existem aqui estudos que cumprem, digamos, do ponto de vista da estática, os requisitos, portanto, fator de segurança acima de 1, mas do lado da encurvadura, por isso simplesmente não cumprem. Okay? Da mesma maneira que existem estudos que cumprem do lado da encurvadura, por exemplo, este último aqui, mas por isso simplesmente não é válido do ponto de vista da estática. Okay? E reparem como nem sempre é o peso que determina, ou seja, ter mais massa, mais perfil, que determina se cumprimos ou não cumprimos os nossos objetivos. Reparem que, em termos, comparando esta alternativa de projeto com esta alternativa de projeto, o seu peso é exatamente igual um ao outro, mas nós aqui temos o dobro da segurança, portanto, em relação ao fenómeno da estabilização por curvadura, e temos também um fator de segurança à estática positivo, ao contrário do que acontece, por exemplo, neste outro modelo que tem exatamente o mesmo peso de material que tem este aqui, que será neste caso o otimizado, o melhor desta solução que estamos aqui à procura. Okay? Muito bem, questões que têm a ver com a componente térmica, a análise térmica. Aqui tinha também 2 exercícios que gostava de vos mostrar. O SolidWorks Simulation Professional permite contabilizar todos os mecanismos, digamos, térmicos de transferência de calor, nomeadamente a condução entre materiais sólidos, a convecção, ou seja, portanto, o arrefecimento natural ou forçado, portanto, derivado pelo contacto das faces com temperatura, com temperaturas ambientes que vão aquecendo e subindo e sendo renovadas com superfícies, com fluidos frescos que entram, e também a componente de radiação que não precisa de fluidos, digamos, ambiente e que funciona apenas, digamos, digamos, no vácuo, digamos assim. Isto pode ser feito também quer no regime estacionário, quer no regime transiente. Portanto, aqui temos 2 perguntas. Como é que nós
por um lado, sabemos qual é a temperatura, se eu tocar ali com a mão naquela lâmpada, qual é a temperatura que vou ter, e por outro lado, como é que eu posso dimensionar este bowl de forma que o meu café esteja sempre quente lá dentro, sem, digamos, tendo a certeza de que isso irá realmente acontecer. Vamos ver, por exemplo, então, estes dois casos. Por exemplo, o caso da lâmpada. No caso da lâmpada, temos um problema que está simulado, portanto, ou que está formulado da seguinte forma. 3 peças, portanto, a caixa envolvente que é em liga de alumínio, temos a lâmpada lá dentro em vidro e também esta capa exterior também em vidro. Temos aqui, portanto, a emissão de uma potência calorífica pela lâmpada de 50 watts, como estamos aqui a ver. E depois temos aqui 3 ou 4 radiações aplicadas, portanto, uma dizendo respeito à radiação emitida também pela própria lâmpada. Aqui temos um efeito de radiação correspondente, portanto, este valor aqui de 0.1, correspondente, digamos, àquela superfície espelhada do interior da lâmpada, portanto, que vai refletir, portanto, a grande maioria da radiação, portanto, 0.1 do que diz respeito à radiação corresponde a uma emissividade praticamente refletora de toda a radiação que entra em contato com a superfície, ou seja, quase um espelho perfeito, enquanto que aqui, por exemplo, do lado da cobertura da lâmpada temos o cenário oposto, ou seja, portanto, esta lâmpada vai de facto absorver quase a totalidade da radiação que lhe chega, portanto, e vai acumular, portanto, essa radiação por forma de temperatura. Okay? Existe depois aqui uma condição de radiação em relação a esta superfície de fora da lâmpada em relação ao exterior. E depois temos aqui duas condições de convecção natural, portanto, o tal de arrefecimento, digamos, ao ar, digamos assim. Se considerarmos que este aquecimento, que esta condição está do lado de dentro, ou que isto está incluído dentro de um teto falso, portanto, este lado estará mais quente, a temperatura ambiente estará mais quente, portanto, teremos, digamos aqui, uma menor transferência de calor do lado de trás da lâmpada. E depois temos também um coeficiente de convecção, portanto, aplicado a esta face frontal da lâmpada. Podemos também aqui visualizar, digamos, que temos uma temperatura ambiente também aqui na volta dos 20 graus, portanto, que é a temperatura que consideramos aqui como ambiente. Desta forma, conseguimos então, de uma forma muito simples, visualizar então a pergunta que fazíamos ao princípio, ou seja, qual a temperatura então do meu vidro, da minha proteção da lâmpada. Neste caso concreto, reparem, podemos ir lá mesmo com a ferramenta de probe e, de facto, analisar. Portanto, estaremos a falar aqui à volta dos 290, 300 graus Celsius, portanto, ali no meio daquele vidro, mas, por exemplo, se picarmos aqui na própria lâmpada, já estaremos a falar na volta dos 1000 graus Celsius. Podemos também visualizar outros gráficos, como, por exemplo, aqui neste caso concreto, digamos, o fluxo de calor e como é que ele é distribuído pelo equipamento. Portanto, respondemos aqui neste caso a nossa pergunta, depois faremos, de facto, as alterações necessárias, se for caso disso. O outro exercício que vos queria mostrar ainda relativamente à análise térmica. Portanto, enquanto que no outro exercício nós utilizamos uma análise estacionária, portanto, e recorrendo aos mecanismos de transferência de condução, convecção e radiação simultaneamente no mesmo exercício, nós aqui temos uma situação um bocadinho diferente, porque não vamos considerar radiação, mas vamos considerar, por outro lado, que o problema é um problema do tipo transiente. Okay? Ou seja, estamos a analisar até aos 3.600 segundos, nós estamos a analisar 1 hora de funcionamento, digamos, de um sistema de calorífico, este heat power que nós aqui vemos que está aplicado aqui na parte de baixo do nosso bowl e que funciona aqui com um procedimento de termostato. Okay? Como é que funciona aqui um termostato? Funciona da seguinte maneira, eu digo, ok, eu vou fornecer 2000 watts àquela superfície que ele está em baixo, enquanto, digamos, aquele sensor, portanto este termostato aqui vai estar interligado a um determinado sensor, o sensor será aqui o sensor no meio da superfície superior do café, portanto aquele pontinho que vocês ali veem. Se aquele pontinho, se a temperatura naquele pontinho descer abaixo de 85, eu ligo o meu termostato, ligo os meus 2000 watts, se subir acima de 95 eu desligo os meus 2000 watts, portanto, e desligo o meu termostato. Portanto, nós podemos fazer este tipo de condições aqui dentro da análise térmica do SolidWorks. Podemos obter todo o tipo de gráficos também interessantes relativamente às temperaturas, em particular gráficos
como este, portanto, que vão mostrar, portanto, o interior do nosso bolo, portanto, e as temperaturas do café lá dentro. Reparem que à volta dos 100 graus, depois diminuindo a temperatura, portanto, à medida que vai subindo. Da mesma maneira, portanto, outro gráfico interessante que podemos aqui também criar, o tal gráfico de fluxo calorífico que falámos ainda há bocadinho, portanto, o fluxo resultante, mas por aqui um watts por metro quadrado e também aqui em forma de vetor. Vamos visualizar então aqui os vetores, portanto, de fornecimento, ou digamos, de fluxo do calor. Reparem que, como se trata de uma análise transiente, eu posso também fazer aqui a simulação destes fluxos ao longo de toda, digamos, a tal hora de funcionamento do termostato. E reparem como aqui vemos facilmente quando ele liga, quando ele desliga, quando liga, quando desliga, por aí fora. Okay? Outra maneira também interessante de analisar estes gráficos é, por isso simplesmente, voltando aqui ao nosso gráfico térmico, fazer aqui um probe também exatamente daquele ponto que indicamos como sensor para o termostato e obter aqui a resposta, portanto, daquele ponto ao longo do ciclo que nós indicamos, ou seja, uma hora de funcionamento. E aqui vemos, portanto, aqui está ligado, passa os 95 é desligado, mas ele continua a aquecer um bocadinho até ali. Okay? Depois aqui está desligado, desligado, desligado. Quando passa aos 85 é ligado e depois demora um bocadinho até aquecer outra vez até ali. Depois passa aos 95 é desligado, mas ele pela inércia, portanto, continua um bocadinho até lá acima e depois por aí fora. Portanto, aqui vemos, digamos, quando, efetivamente, quando é que o termostato é ligado e desligado, digamos isto a funcionar de uma forma muito intuitiva. Também desta forma podemos estimar consumos e outras coisas, portanto, relativamente a este fenómeno térmico bastante interessante. Muito bem, mais coisas. Tenho que andar rápido, tenho muita coisa para vos mostrar ainda hoje. Teste de queda. Teste de queda, portanto, é uma análise dinâmica que nós fazemos dentro do SolidWorks Simulation Pro, que me permite, essencialmente, simular como é que um determinado equipamento iria embater numa determinada superfície plana, portanto, poderá ser rígida ou poderá ser flexível. Aquilo que nós fazemos para definir um problema digamos, de queda é essencialmente dizer de onde é que estamos a deixar cair a nossa máquina, digamos assim. Portanto, neste caso está a cair 2 metros de altura, portanto, com a aceleração da gravidade, e vai cair, digamos, perpendicular àquele plano, ou seja, ela vai cair com este vértice primeiro da máquina, portanto, com este canto da máquina a bater primeiro no chão. Portanto, esta é a definição do problema. Depois temos também definição a nível da quantidade de passos que vamos calcular. O estudo de queda, portanto, é um dos estudos mais engraçados do ponto de vista da previsibilidade do tempo que vai demorar a correr, porque ele avisa-nos, efetivamente, de quanto tempo é que vai demorar a correr, digamos, cada análise de térmica. A térmica, não, desculpem, de drop test, portanto, teste de queda. E vejam como facilmente nós aqui conseguimos simular exatamente o que é que aconteceria em termos não só de movimento da peça, mas também, obviamente, no momento do impacto, quais seriam as tensões. Aqui temos as tensões máximas provocadas por esta queda, portanto, 1800 megapascal, portanto, seria com certeza suficiente para fazer ali um dano jeitoso, portanto, naquele canto e deformar plasticamente aquele canto. Neste caso, estamos a considerar uma superfície bastante rígida para o embate, mas poderíamos também considerar uma superfície mais flexível do que esta. Podemos também considerar folgas entre as peças, contacto, portanto, e outras opções. Portanto, é um tipo de análise também bastante interessante aqui, o drop test. Do ponto de vista do tipo de estudo seguinte, reservatório sob pressão. Reservatório sob pressão, digamos, é um nome se calhar um bocado ambicioso para o que este estudo realmente permite fazer. No fundo, digamos, é um tipo de estudo que nos permite resolver duas questões que são normalmente solicitadas digamos, pelas normas de cálculo de RSPs. Okay? Uma delas é que não podemos analisar só isoladamente um estudo digamos, de sísmico, ou um estudo de peso próprio, ou um estudo de aplicação térmica, mas sim, tanto que eles devem ser colocados digamos, em combinação uns com os outros, simulando efetivamente um cenário acumulado de cargas destes vários tipos. Okay? Reparem que, por exemplo, aqui neste caso concreto, nós temos um estudo que representa a pressão interna a que está sujeito este reservatório, é um estudo de estática normal.
Temos um estudo térmico que representa, portanto, digamos, a temperatura que está a operar este reservatório e as tensões residuais que são, digamos, imputadas por ele, que é este estudo que nós aqui vemos. E depois temos dois estudos que simplesmente aplicam, considerando uma carga distribuída, uma massa distribuída, portanto, dentro do reservatório, ou seja, o reservatório cheio. Consideramos aqui a aplicação de uma carga vertical, portanto, isto é apenas um exercício de peso próprio, com carga aplicada, e depois também a mesma situação, com a mesma massa, mas com uma gravidade aplicada num sentido diferente. Isto serve para quê? Serve para nós simularmos, digamos, estas duas cargas em combinação, servem para simularmos um efeito, por exemplo, de uma vibração sísmica, digamos, simplificada, considerando, digamos, a sua aplicação normal, ou seja, portanto, convertendo-a num estudo de estática. Ora bem, para que serve então o estudo de RSP? Reparem, crio um estudo novo. Vou então aqui dizer Pressure Vessel Design, portanto é um novo tipo de estudo. E reparem, a definição do estudo de RSP, eu só tenho que dizer que quero então fazer uma combinação em que vou pôr primeiro, por exemplo, com o fator de 1 o estudo de pressão, com o fator de 1 também o estudo de temperatura, com o fator de 3, por exemplo, o estudo da aceleração vertical, e, por exemplo, um fator de 5 relativamente àquele estudo da aceleração horizontal, ou seja, como se ele estivesse, digamos, a abanar violentamente no seu próprio plano horizontal, digamos assim, e aqui também com uma aceleração vertical bastante forte. Okay? Podemos fazer isto numa combinação linear ou então pela raiz quadrada da soma dos quadrados, portanto, que é este SRSS que vemos aqui também. A partir daqui, reparem, está feito. Tudo aquilo que eu preciso fazer para correr um estudo de pressure vessel. Portanto, no fundo é isto, é combinar diversos estudos uns com os outros. Aliás, este estudo pode ser corrido, ou esta combinação de estudos pode ser corrida mesmo para problemas que não sejam deste tipo de pressure vessel, mas sim de outros. Reparem, o estudo já correu. Aqui neste caso concreto, vou então ver, portanto, estes gráficos que nós aqui visualizamos, portanto, são precisamente a acumulação daqueles 4 resultados com aplicação daquele fator de escala multiplicativo que eu também ali defini. Só mais uma coisa que este estudo permite fazer, e esta sim está mais dedicada, digamos assim, ao estudo de IRSPs. Permite-me fazer também o seguinte, eu vou colocar aqui uma vista em corte deste perfil e vou fazer aqui uma função que se chama precisamente Linearize. Okay? Linearize quer dizer o quê? Reparem que este modelo foi corrido, apesar de ser um modelo, digamos, adaptado à casca, foi corrido com malha sólida, okay? Com malhas tridimensionais. Aquilo que nós podemos fazer com o estudo de RSP, para além daquela combinação de valores de estudos, é precisamente também fazer isto, ou seja, linearizar os stresses ou as tensões, ou seja, calcular para um estudo normal com malhas sólidas, nós não temos acesso aos valores das tensões de membrana e da tensão de flexão. Portanto, reparem que fazendo esta linearização, o software vai-nos então fornecer aqui exatamente esses dados, portanto, o valor da tensão de membrana, tensão de flexão, portanto, para cada um dos pontos que nós indicamos, os máximos de cada um deles, e também nos permite, de forma gráfica, portanto, ver as componentes de σx, σy, σz, tau xy, tau xz e tau yz, portanto, cada uma delas separando também aquilo que é membrana, azul, daquilo que é flexão, portanto, digamos a vermelho. Okay? Portanto, temos esta situação. Porquê é que fazemos isto? Porque quando vamos comparar, digamos, os resultados do nosso estudo com aquilo que diz o código, portanto, os códigos normalmente não funcionam em tensões equivalentes de von Mises, vão-nos perguntar diretamente qual é o valor da tensão normal, qual é o valor de membrana. Portanto, e nós aqui temos uma maneira de poder, partindo de uma malha que não tem essa informação de base, uma malha sólida, converter essa informação, portanto, como se tivesse sido feito numa malha de superfícies, que essa sim, portanto, naturalmente, oferece, portanto, a informação sobre as tensões de membrana e as tensões de deflexão. Portanto, são estas duas funcionalidades que estão incluídas dentro do estudo de RSP, portanto, combinar estudos e também poder linearizar malhas sólidas para casca, digamos assim. Ora bem, simplificação 2D, outro tipo de estudo muito importante, que nos permite, de uma forma muito mais rápida e muito mais fiável, portanto, resolver problemas que sejam bem adaptados, digamos assim, precisamente a este tipo de simplificação. Portanto,
problemas deste tipo em que temos, por exemplo, poucas forças perpendiculares ao plano do equipamento ou da peça, portanto, ou seja, problemas de tensão plana, ou problemas em que tenhamos poucas forças, tínhamos na direção, digamos, axial aqui neste caso, portanto, de extensão plana, ou então problemas, portanto, em que existe simetria em torno de um determinado eixo, podem ser facilmente resolvidos recorrendo à simplificação 2D aqui dentro do Simulation Professional. Num caso concreto aqui, por exemplo, desta peça, o que é que eu vos posso aqui mostrar? Por exemplo, eu este calhar vou fazer de origem para vos mostrar aqui uma interface que realmente é bastante interessante. Portanto, vou começar então por fazer um novo estudo, que será do tipo estático ao princípio, mas reparem que vou logo ligar aqui a minha opção de simplificação 2D. Portanto, aqui sim eu vou escolher se se trata de um caso de plane stress, plane strain ou axis symmetric, daqueles 3 casos que falei no PowerPoint. Vou indicar aqui o meu plano que vai ser utilizado como referência, o eixo que vou utilizar também como referência, posso virá-lo para o outro lado se quiser. E reparem que automaticamente estou aqui a analisar então apenas uma fatia axial daquela peça, portanto, e não o seu, digamos, a sua totalidade em 3D. Portanto, vou simplesmente definir aqui os materiais, neste caso vamos pôr aqui, por exemplo, isto é borracha, ok, portanto, borracha vamos pôr aqui other non-metals, por exemplo, aqui rubber. Portanto, são aqueles 2 vedantes que nós ali estamos a ver, e as peças maiores são peças metálicas, aqui por exemplo um cast carbon steel. Okay? A primeira coisa que eu também tenho que fazer, ou a segunda, porque já fiz uma, é por exemplo a definição de pares de contacto entre a superfície superior, portanto, daqueles vedantes, e a superfície inferior, portanto, neste caso da peça de chapa. Portanto, aqui vou fazer a mesma coisa, portanto, criando aqui mais um par de contacto entre aquela. Reparem que aquela aresta representa toda a face, não é? Portanto, não representa apenas aquela aresta, representa a totalidade. Vamos fixar também aqui esta aresta inferior, vamos dizer que ela está completamente fixa, e vamos dizer que existe ali uma carga, não é uma carga, mas digamos, um prescribed displacement, portanto, uma deformação pré-definida, portanto, aplicada precisamente ali àquela aresta, que vai fazer com que ela seja empurrada 10 milímetros para baixo. Okay? Portanto, precisamos de mais alguma coisa? Reparem, como estamos a falar de malhas 2D, nós temos toda a facilidade em poder chegar aqui e também aplicar ainda controles de malha, portanto, podemos refinar de uma forma bastante grande, portanto, aquelas zonas ali que vão deformar mais, portanto, as zonas dos vedantes. Vamos aqui também esconder para já, portanto, esta simbologia do SolidWorks. Eu penso que tem tudo, materiais, contactos, fixei ali, coloquei a carga. Portanto, a única coisa que eu preciso de fazer, reparem então, é a definição da malha. E reparem como isto, tratando-se de uma malha 2D, é praticamente instantâneo e nós vemos aqui o tal refinamento que colocamos, bem como também a própria, digamos, o correr do estudo é também extremamente rápido. Reparem como estamos a analisar. Se nós tivéssemos feito isto com elementos sólidos, estaríamos aqui bastante mais tempo, portanto, e não teria, portanto, esta qualidade, este nível de detalhe de malha, portanto, que nós temos aqui neste caso concreto. Bem, à partida, portanto, o resultado virá assim, desta forma, portanto, na mesma secção, mas o SolidWorks tem aqui também outra coisa interessante que me permite, mesmo para este tipo de problemas que são do tipo 2D, reparem que eu consigo também dizer precisamente, portanto, ok, não quero ver aquilo em 2D, quero ver em 3D, ou seja, apesar da matemática, portanto, toda ela ser 2D, a visualização dos resultados para pessoas que preferem, portanto, ver efetivamente a peça em 3 dimensões pode ser feita também a nível tridimensional, okay? Quer a nível de deslocamentos, tensões, portanto, por aí fora. Okay? Este tipo de estudo também é muito interessante do ponto de vista em que se nós fizermos qualquer tipo de alteração geométrica à peça, por exemplo, passando aqui de, sei lá, 350 para 500, outra coisa qualquer, reparem, basta-me voltar aqui, a geometria foi atualizada, mesh and run, portanto, isto é praticamente instantâneo, como vocês veem aqui, e temos novos resultados, portanto, já outra vez em 3D, portanto, correspondentes àquela nova geometria. Portanto, um tipo de elementos, digamos assim, extremamente interessantes, nós podemos também que podemos recorrer no caso, portanto, da simplificação 2D. Outro tipo de funcionalidade introduzida já mais recentemente, que nós chamamos aqui o submodeling, permite-me fazer, digamos, primeiro uma análise geral da peça, digamos, para eu determinar essencialmente quais são, do
equipamento as zonas mais solicitadas, e depois partir dessa análise geral para uma análise de pormenor. Reparem, por exemplo, aqui existe, deixem-me só voltar aqui a correr este estudo, rapidamente, existe aqui uma análise já criada, é que nós chamamos aqui este modelo master, portanto, recorremos aqui neste caso a malhas de sólido, de cascas, peço desculpa. Portanto, existem aqui carregamentos espalhados pelas diversas zonas do chassi, neste caso. Reparem, aqui o que me interessa a mim estudar, porque me preocupa mais, é precisamente esta zona aqui do meio. Okay? Reparem o que é que vai acontecer agora. Eu posso criar então um estudo novo, que será um estudo do tipo submodeling, okay, neste caso concreto. Reparem, a primeira coisa que o software primeiro vai-me avisar aqui que existem algumas limitações, em particular não podemos adicionar mais cargas e outras coisas desse tipo. Depois o que eu vou fazer é selecionar efetivamente as superfícies que me interessam para este caso concreto. E ele vai automaticamente criar uma configuração só com aquela geometria que eu indiquei. E vai também fazer aqui uma coisa muito interessante, que é, primeiro, trazer as cargas que já estavam aplicadas àquela zona, portanto, do meu chassi. E depois, por outro lado, o que ele vai fazer aqui também é, digamos, trazer os resultados da totalidade do problema que vinha de trás, através deste prescribed displacement que vem, ou seja, que é aplicado às extremidades, digamos, neste caso que estavam em contacto com o resto da textura, e que me permite, então, digamos, converter aquele estudo grande num estudo mais pequeno, mais de pormenor, onde eu posso ir mais ao nível do detalhe, do parafuso, da soldadura, portanto, do conector, de uma forma bastante mais rigorosa, portanto, e depois poder também facilmente ainda refinar a minha malha, voltar a correr o meu problema. Por exemplo, aqui neste caso concreto, nós vemos que ainda precisamos de fazer ali aquela inversão de malha, portanto, mas podemos também rapidamente, aqui mais uma fase que não quer virar, por exemplo, dizia eu, podemos depois também facilmente correr do novo estudo, portanto, e obter novos resultados também facilmente para o nosso problema. Okay? Ou seja, portanto, é uma ferramenta muito interessante, é um tipo de raciocínio também muito utilizado a nível de ambientes finistas, ou seja, partir do geral para o particular, portanto, das solicitações gerais no meu modelo para as solicitações de detalhe, de pormenor, para que depois possamos analisar essas em maior pormenor e verificar o que está a acontecer em cada uma delas. Portanto, outra funcionalidade também muito interessante dentro do Simulation Professional. Ora bem, outra questão importantíssima, a questão da otimização. Na otimização, eu vou-vos mostrar aqui um exemplo que fiz também para este caso concreto. Este exemplo de otimização é interessante, mas pode haver outros ainda melhores. Reparem, aquilo que eu fiz aqui neste caso concreto foi o seguinte. Arranjei aqui um modelo de um balde de plástico, como vocês aqui veem. É um balde de plástico, e esse balde de plástico, o que nós fizemos foi aplicar aqui um determinado estudo estático, que no fundo, neste estudo estático, reparem que aquilo que eu faço é simular como se o balde estivesse completamente cheio de água. Okay? Como é que eu faço isso? Por isso, simplesmente aplicando aqui uma pressão hidrostática, portanto, que varia com o nível de profundidade, portanto, da água, partindo daquele nível que é o nível zero, portanto, e depois deslocando-se, digamos, até à profundidade máxima, onde vai também acontecer a maior pressão. Reparem, o próprio SolidWorks mostra isso muito bem, porque as setas aqui em cima são setas muito pequeninas, à medida que a profundidade vai aumentando, digamos, o tamanho das setas vai também, ele próprio aumentando, indicando esta questão da pressão hidrostática. Ora bem, trata-se de uma peça de plástico, uma peça em que a quantidade vai ser feita em muito grande quantidade, portanto, o peso da peça, a massa de plástico por cada peça, portanto, é um dado extremamente importante. Portanto, aquilo que eu fiz neste caso concreto foi dizer assim, olha, o que é que me determina aqui, digamos, o peso da peça? Essencialmente a espessura que nós estamos a dar, portanto, a este balde, como é lógico, portanto, a espessura da peça, portanto, o valor da espessura é aquilo que condiciona, portanto, de maior forma, digamos aqui, o peso da própria peça. Portanto, o que é que eu lhe estou a dizer? Olha, vai estudar, digamos, entre as espessuras de 1 milímetro e espessuras de 4 milímetros, portanto, isto é feito através da definição de parâmetros, digamos, neste caso geométricos, neste caso esta espessura, mas aquilo que eu quero que não aconteça é que existam tensões no meu modelo
acima de 4 vezes, ou de um fator de segurança 4 vezes, relativo à, digamos, à assistência do material. Ou seja, isto é um material que eu tenho à volta de 10 megapascal, portanto, se eu ponho aqui que ele não pode exceder 2.5 megapascal, quer dizer que estou a aplicar pelo menos aqui um fator de segurança de 4. E que no fundo aquilo que eu quero é que ele então me minimize a massa digamos, do balde, portanto, entre estes valores de espessura que nós aqui estamos a fazer, portanto, e simplesmente pôr isto a correr para nós vermos então qual é, digamos, esses resultados. Reparem que ao correr isto, são um conjunto de 13, 14 cenários que o software corre automaticamente. Reparem que os primeiros 3, portanto, 1 milímetro, 1.25, 1.5, 1.75, são cenários, portanto, em que nós vamos ver aqui que ele não consegue respeitar, portanto, esse fator de segurança de 2.4, portanto, com 2.5 de megapascal de tensão máxima. Portanto, esse valor só acontece, ou só é, digamos, ou começa a aparecer a partir do cenário 5, quando nós passamos para uma espessura aqui de 2 milímetros. Okay? Portanto, é este tipo de informação que o software me vai efetivamente aqui dizer, de forma muito, muito clara, que aqui está-me a avisar, com 1.75 não corre, não tens 4 de fator de segurança, com 2, portanto já consegues garantir esses 4 de fator de segurança. Portanto, é um tipo de exercício de otimização que vos posso mostrar. Outros tipos de exercícios, portanto, a otimização podemos fazer bem mais do que isto, porque depois podemos também fazer, reparem, objetivos, não só ou constrangimentos, não só de tensões, mas, por exemplo, de deformação. Posso não querer, por exemplo, deformações maiores que 5 milímetros, ou posso querer, por exemplo, e depois podemos dizer também especificamente em que ponto, ou em que localização, ou em que sensor é que eu quero verificar estas condicionantes, e não só como um todo, para o modelo todo. Podemos também cruzar estudos uns com os outros. Por exemplo, aqui posso dizer que esta tensão refere-se ao estudo 1, mas depois também posso incluir fatores, por exemplo, de frequências próprias ou fatores de estudos térmicos, dizendo que, por exemplo, a frequência própria não pode ser inferior a 50 Hz, por exemplo. Então o software vai jogar com as variáveis que eu lhe der para jogar e vai tentar encontrar, portanto, essa melhor solução para o nosso problema. Okay? Outras variáveis com que podemos também jogar em estudos de otimização, por exemplo, o próprio material das peças. Podemos manter exatamente a mesma geometria e correr 10 materiais diferentes e ver o que acontece. Okay? Portanto, há aqui muito potencial. Os estudos de otimização são também extremamente importantes, permitem-nos, digamos, encontrar aquela tal melhor solução que cumpre os objetivos que nós queremos, por exemplo, minimizar o peso neste caso, sem ferir, portanto, outras condicionantes, frequências, deformações, estudos térmicos por aí fora, que são também, obviamente, importantes. Ora bem, em relação ao Event-Based Motion, ou seja, tudo o que nós tivemos a ver até agora está, digamos, está baseado, obviamente, no método dos elementos finitos. O Event-Based Motion, portanto, é a primeira característica que vos mostro que não está efetivamente baseada no método dos elementos finitos, portanto, é uma extensão ao produto de motion do SolidWorks, que nos permite, efetivamente, fazer aqui coisas também bastante engraçadas. Para eu vou primeiro começar por ativar também o Motion, porque o Event-Based Motion precisa do Motion também por baixo. Neste caso concreto, portanto, o exemplo que eu vos queria aqui mostrar é exatamente este aqui. Neste caso concreto, portanto, trata-se de um mecanismo que vai alimentar estas peças que aqui estão em cima deste carrossel, portanto, por um mecanismo que faz subir este cilindro, avançar o de baixo, baixar este aqui e recolher outra vez o de trás. Okay? Um mecanismo relativamente simples. Reparem o que é que nós conseguimos fazer com o tal Event-Based Motion. Eu vou já pôr isto aqui a correr só para vocês verem aqui o que é que nós conseguimos fazer. Reparem, lá vai ele precisamente simular, digamos, um mecanismo que nós pretendemos, ou seja, sobe, avança, recolhe e desce isto e recolhe. Okay? Reparem, como é que isto é feito? E aqui entra o tal Event-Based Motion. Reparem, por um sistema de animação normal, convencional de SolidWorks, aquilo que nós iríamos ter era isto, uma janela de animação baseada em keyframes, portanto, e punhamos as posições máximas e mínimas de cada peça, portanto, isso era aquilo que conseguimos fazer. Com o Event-Based Motion do Simulation Pro, nós conseguimos fazer isto de uma forma muito mais inteligente.
baseada em ações, baseada em triggers e baseada, digamos, também em... Os triggers podem ser vários tipos, por exemplo, sensores de proximidade e outros. Vamos tentar analisar isto aqui para perceber exatamente o que é que está aqui a acontecer. Reparem, primeira tarefa, sobe o cilindro 1, portanto, este aqui. Quando é que isto acontece? Logo ao princípio, quando o tempo é 0. E o que é que vai acontecer? Portanto, é um motor do tipo servo, portanto, ele vai subir, digamos, em termos de curso, 112,5 litros durante, ou com a duração de 1 segundo, utilizando um perfil de velocidade, que é neste caso um perfil cicloidal, mas poderia ser, por exemplo, linear, ou de aceleração constante, ou harmónico. Okay? De 0 a 1. Mas reparem, a partir de uma determinada altura, há aqui um sensor que vai ser ativado. Portanto, quer dizer que esta face, que aqui está, se vai aproximar da face de baixo da peça propriamente dita, ou seja, há um sensor de proximidade que vai ser ativado, que faz com que a peça, então, se desligue, ou seja, o tabuleiro, este tabuleiro que vocês estão aqui a ver, esta peça que agora está selecionada, está a segurar aquela peça. Portanto, assim que esta peça se vai aproximar, eu preciso de desligar, digamos, um mate que prende esta peça ao tabuleiro e ligar o mate que prende esta peça do cilindro à própria peça, ou seja, fazendo com que ela solte o tabuleiro e siga para cima com o cilindro. Okay? Portanto, é isso que nós fazemos aqui. Quando o sensor é ativado, o que é que nós fazemos? No mesmo instante, desligamos o mate, portanto, desligamos o mate que prende a peça ao tabuleiro e ligamos o mate, repare, estamos aqui a suprimir e a dessuprimir mates, e agarramos o mate que prende a peça ao cilindro. Okay? Depois vamos estender o cilindro 2 em baixo, portanto, este vai avançar para a frente, aqui neste caso com 765 litros de curso, também durante 1 segundo. Depois vamos baixar o cilindro. Quando é que baixamos? Reparem, quando o outro acaba de esticar. Okay? Eu não digo que é ao fim de 3 segundos, ao fim de 10 segundos, ou ao fim de 2 segundos. Este aqui vai arrancar quando a tarefa 7 acabar. A tarefa 7 acaba quando aquele chegar lá ao fundo aos 765. Okay? Depois, a partir daqui, vamos então fazer o processo inverso, ou seja, baixar o cilindro 1. Quando ele atinge aqui o sensor de proximidade do carrossel, vai desligar o mate do cilindro e vai agarrar o mate do carrossel. E depois, no fim, vamos recolher o cilindro 2 até à posição inicial. Reparem como isto parece uma história, mas é verdade, é exatamente isto que acontece quando nós fazemos este movimento. Okay? Reparem também no interesse que isto tem, porque estamos a fazer isto não só com animação, mas com o motion. Ou seja, eu posso também visualizar quaisquer gráficos de, digamos, de velocidade, de aceleração de qualquer peça. Portanto, neste caso, estou a visualizar a velocidade em cima e a aceleração em baixo desta peça, portanto, à medida que ele vai percorrendo, portanto, este caminho. Ou seja, não estamos a falar só de animação, estamos a tirar dados concretos, valores numéricos correspondentes aqui ao mecanismo e à inércia das peças. E reparem também como nós facilmente podemos, por exemplo, se eu quiser acelerar este movimento para ele vir acima mais rápido, eu posso, por exemplo, dizer que eu quero que ele avance, por exemplo, em 0,5 segundos em vez de 1 segundo. E aqui quero que ele suba um bocadinho mais devagar, por exemplo, sobe em 2 segundos. E reparem, não estou a andar com keyframes para trás e para a frente. Aquilo que eu estou a fazer é essencialmente correr outra vez aqui a minha simulação. Isto às vezes dá uns saltinhos, mas não se preocupe, porque ele está a calcular bem. Ou seja, e reparem como o perfil de velocidade agora já é também completamente diferente, até mais lento a subir, mas é mais rápido a chegar à frente. Portanto, vai mais devagarinho a subir, mas depois chega à frente com bastante mais velocidade. Okay? E nós vemos isso também, obviamente, comparando o valor de velocidade que tínhamos com o valor anterior e a mesma coisa relativamente à aceleração. Portanto, uma aplicação extremamente poderosa, tanto ao nível de simulação mecânica das máquinas. Ele vai criando também este gráfico de Gantt. Reparem, porque existem coisas que têm duração definida, mas existem outras que são ativadas automaticamente quando são, digamos, ativados precisamente estes sensores de proximidade. Portanto, este pode acontecer ao fim de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, consoante, digamos, a velocidade com que ele vai se dirigindo para o seu objetivo. Portanto, uma aplicação extremamente interessante, se calhar uma das mais importantes também incluídas dentro do SolidWorks Simulation Professional é precisamente esta extensão do Motion chamada Event Based Motion. Eu vou mostrar aqui mais um exemplo muito rápido também, em que simulamos, digamos, recorrendo aqui à animação também de vários motores rotativos e motores, digamos, lineares associados aqui a cada um destes cilindros, simulamos muito bem, portanto, aquilo que é o movimento operacional, por exemplo, de uma escavadora e reparem que, como já vos disse ainda há bocadinho, podemos manipular cada um destes
dados, nomeadamente tempos, perfis de velocidade, ângulos, deslocamentos, portanto, simplesmente manipulando os valores e não andando com keyframes de animação para trás e para a frente. Muito bem, gostava só ainda de vos mostrar este exercício que também preparei para a vossa análise. Aliás, ainda tenho mais dois que gostaria de vos mostrar. Um deles, este aqui de conversão automática de peças Toolbox. O que é que nós queremos dizer com isto? Reparem que tenho aqui uma estrutura relativamente simples, são 2 ou 3 peças, de estrutura metálica. Portanto, existe aqui uma fixação à parede, existe aqui um primeiro elemento mecânico, que é este que aqui está, fixo aqui com 8 parafusos, que são estes M16 que nós aqui temos, que recorrem à nossa ferramenta normal do Hole Wizard com peças do Toolbox. E depois temos uma segunda peça, portanto, que é esta aqui da ponta, que está aparafusada, portanto, há outra que vem de trás, também recorrendo aqui a 7 parafusos, neste caso M12, que nós aqui vemos. Portanto, a pergunta que fazemos neste exercício é esta: ok, eu tenho aqui esta estrutura, o que é que acontece em termos de resistência e também em termos de fiabilidade dos parafusos se eu trabalhar aqui com uma força vertical, no sentido do menos Y, se trabalhar numa força para cá, portanto no sentido do Z, ou se trabalhar numa força em X, portanto tracionando simplesmente aquela estrutura. Okay? Portanto, foi esse exercício que nós fizemos aqui de uma forma muito simples no SolidWorks. E reparem que, deixem-me mostrar-vos então o que queria, portanto, com a tal conversão automática. O que é que isto quer dizer? Reparem, são elementos do Toolbox normalíssimos. Quando eu crio um novo estudo, eu posso dizer ao software, e reparem, não são só parafusos. Portanto, tenho parafusos, tenho anilhas dos dois lados, tenho porcas, etc. Okay? Portanto, é uma ligação completa. Reparem, a única coisa que eu preciso dizer é que ele converta, portanto, os conectores do tipo Toolbox para elementos de ligação analíticos do tipo bolt, parafuso. Okay? O que é que isto faz na prática? O que ele faz na prática é substituir todas aquelas geometrias 3D, portanto, do parafuso, das anilhas, das porcas, etc. Portanto, vai eliminá-las da análise e vai substituí-las precisamente por elementos que nós agora aqui vemos a azul, que são estes elementos do tipo bolt. Nós vemos aqui muito facilmente, portanto, são 2 ligações, portanto, os M16 e os M12, cada um deles, mas reparem como ele faz não só esta conversão do ponto de vista geométrico, digamos assim, como faz também conversão do ponto de vista do material que estamos a utilizar e também destes valores que ele vai buscar, portanto, ao Machinery Handbook, que representam efetivamente, portanto, a força do material e também aqui muito importante, a pré-carga de aperto axial, portanto, que é também retirado como um valor, digamos, de default para este tipo de ligação do tal Machinery Handbook. Okay? Portanto, ou seja, ele vai fazer para cada parafuso a substituição do 3D por um elemento de ligação já pré-preenchido, digamos assim, com dados que fazem sentido do ponto de vista do que é habitual em termos de mecânica. Portanto, foi isto que eu utilizei para criar então as ligações aparafusadas, não tive trabalho nenhum com isso. Depois apliquei então aqui na ponta uma força em Y, outra em X, outra em Z, só para vos mostrar. Estão aqui os resultados, por exemplo, estes são os resultados das tensões em Y, aqui o deslocamento em Y, mas para além das tensões e dos deslocamentos que nós aqui vemos, reparem como também temos aqui um novo tipo de plot, que podemos chamar pin bolt check plot, que eu já tenho aqui também ativo, que me permite ver de uma forma muito intuitiva quais é que são os parafusos que neste momento cumprem, digamos, o fator de segurança que eu quero que eles tenham, neste caso são 2, e quais é que para este fenómeno de carga, portanto a cada força em Y, não resistiriam, ou seja, não cumpririam, digamos, esse mesmo cenário de carga. Portanto, eu aqui teria problemas se fizesse isto com estes parafusos que aqui tenho em cima, okay? E com estes parafusos que aqui tenho também na zona superior e estes 2 da zona inferior. Okay? Momentalmente aqui, obviamente, com o comprimento. No caso da estática, em termos da força Z, seria uma situação semelhante, portanto aqui teria, digamos, o deslocamento agora a ser, digamos, perpendicular aqui à estrutura, e o tal pin bolt check iria dizer-me, agora em vez de serem os de cima e os de cima e os de baixo, agora são mais estes do lado esquerdo, portanto que têm mais tendência para separar as peças que estão a ser mais solicitados. Se nós passássemos aqui para o último estado de carga, ou seja, apenas uma tração simples daquele elemento ao longo do eixo X, portanto aqui iremos ver que neste caso, portanto, não iria ocorrer qualquer tipo de solicitação exagerada aos parafusos, portanto eles estariam neste caso
todos perfeitamente aptos a funcionar. Portanto, muito importante, conversão automática de parafusos toolbox, portanto, poupa-nos imenso trabalho e vem já com dados pré-definidos, muito, digamos, fiáveis, digamos assim. Por outro lado, também a questão do pin bolt check plot. Vou-vos só mostrar aqui uma última demonstração que tem a ver com o seguinte. Portanto, vamos só verificar que ainda relativamente aqui no meu PowerPoint, que temos uma última ferramenta que se chama precisamente o Edge Weld e o Spot Weld. O que é que esta ferramenta faz? Esta ferramenta, aquilo que faz é isto que eu vos vou mostrar. Reparem, vou ativar aqui também este estudo, já tenho aqui dois Edge Welds criados. Vou fazer o seguinte, vou criar aqui então um novo connector, portanto, do tipo Edge Weld, um cordão de soldadura, que vai ser de vários tipos, podemos aqui dizer que será de apenas um lado, quero soldar esta face com esta face, e reparem, aqui é que é importante, eu posso logo dimensionar de acordo quer com o American Welding Standard, portanto o D.1, D.2, quer com o Eurocode 3, portanto neste capítulo que nós estamos aqui a falar, portanto vamos pôr aqui o Eurocode, de acordo com os materiais que lá temos, portanto com estas tensões de cedência, portanto, e com estes parâmetros que aqui preenchemos, que correspondem mais ou menos a 6, qualquer coisa milímetros. Portanto, vou dar o OK, não vou alterar aqui as opções por defeito. Vou fazer aqui mais um contact set. Portanto, neste caso será, aliás, desculpem, um connector. Será também um edge weld, portanto, entre este tubo que aqui tenho, aquela face, fazer exatamente as mesmas operações. Por exemplo, aqui também o gem megapascal, também outra vez aqui os milímetros. Dou-lhe OK, portanto, e aceito estes dados. OK? Acho que ficou correto, certo? Exatamente. Pronto. O que é que eu faço então com isto? Malho. Rapidamente. Também trata-se de um elemento do tipo casca, portanto mais rápido também a correr. E então aqui teremos os nossos novos mapas de resultados, portanto incluindo tensões, como não poderia deixar de ser, tensões, deformações, tudo o que temos visto até agora, mas também um novo tipo de plot que podemos agora introduzir, que se chama Weld Check Plot, que é precisamente um gráfico que nos vai permitir aqui também visualizar a verde as soldaduras que cumprem, digamos, as diretrizes do Eurocode, portanto, neste caso concreto, e as que não cumprem, neste caso estas que aqui estão a vermelho, sendo que para cada uma destas, quer para as que cumprem, quer para as que não cumprem, nós podemos também visualizar, portanto, ao longo, digamos, do perímetro, neste caso da soldadura, qual é que seria, portanto, o tamanho do cordão recomendado, portanto, aqui neste caso seria necessário um cordão na ordem dos 14, 15 milímetros, em vez daquele que tínhamos colocado inicialmente. Portanto, uma ferramenta que também nos permite ajudar não só a colocar, mas também a validar as nossas soldaduras, os nossos cordões de soldadura. Okay? Muito bem, terminava então com apenas a constatação de que temos também a partir de 2014 uma nova base de dados de materiais disponível dentro do SolidWorks, chama-se precisamente Materiality, que é uma base de dados que nós podemos também aceder de forma muito simples, que nos permite também fazer download de vários tipos de materiais, portanto, com curvas de fadiga, com propriedades não lineares, com curvas de tensão, extensão, como nós temos aqui. Alguns deles são mesmo materiais de mercado podemos também querer utilizar nos nossos projetos. Muitos materiais também não lineares, que terão interesse também para o ponto de vista da Simulation Premium. Esta característica precisa de ter o SMS ativo. Portanto, eu penso que aqui, apesar de já me estar a alongar, eu não queria, digamos, prolongar, digamos, muito mais este nosso webinar, portanto, acabou por ser longo, mas eu também realmente tinha muito conteúdo que vos queria mostrar, que vos dar uma ideia muito geral, digamos, daquilo que de facto se consegue fazer com o Simulation Professional. Existem realmente aqui tipos de análises muito interessantes e que nós precisamos de fazer em muitas situações para validar plenamente os nossos projetos, nomeadamente frequências, térmica, encurvadura, fadiga, aquela questão também do Event-Based Motion, os novos elementos também de simplificação 2D e de submodeling, portanto são tudo gráficos extremamente importantes, análises extremamente importantes que podemos fazer para, de uma forma muito concreta, permitir avançar no sentido de ter não apenas um produto que desenrasca, digamos assim, mas algo que é realmente o melhor produto para o nosso caso concreto de trabalho. Portanto, diria que em resumo, mais uma vez referir a importância
da simulação de projeto, em particular nas fases iniciais, contribuindo para que os nossos produtos sejam não só que cumpram não só digamos, a sua solicitação de serviço, mas também que se possa inovar, que se possa arriscar um pouco, que se possa garantir o melhor desempenho. Falar também na questão da acessibilidade, porque reparem, nós temos aqui uma série de estudos enormes, de vários tipos, mas em termos de facilidade, de operacionalidade, são todos relativamente simples de colocar em prática e de colocar a funcionar. Portanto, obviamente, apresentávamos o Simulation Professional como uma ferramenta espetacular para este tipo de projeto, de simulação de projeto, muito ampla, muito, digamos, com muitas funcionalidades disponíveis, portanto, para vários tipos de estudos e que vos vai, com certeza, ajudar a analisar melhor, obviamente, os vossos produtos. Okay? Deixo, como é lógico, os meus contactos para alguma questão concreta que queiram fazer, que queiram colocar. Estamos, obviamente, disponíveis para falar convosco sobre qualquer questão técnica, comercial sobre estes produtos. Se tiverem algum caso concreto, alguma situação de simulação particular que gostariam de analisar com o Simulation Professional, portanto, por favor, façam também chegar essa informação para tentarmos realmente ver o que é que conseguimos fazer, portanto, com a nossa aplicação. Está bem? Como já é um bocadinho tarde, eu iria sugerir que nós, praticamente uma hora que nós terminássemos por aqui este webinar. Qualquer dúvida ou questão que vocês venham a ter sobre estes temas no futuro, por favor, entrem em contacto comigo. Estamos perfeitamente disponíveis para isso. Mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Bom almoço.